famílias que estão aqui. Nós estamos ministrando esse mês, falando sobre família, a família de Deus. E quando nós nos reunimos como igreja, isso demonstra que o poder do Espírito Santo ele está sobre a igreja. A igreja ela é movida pelo Espírito Santo, amém? Mas só que nós, como cristãos, nós temos que aprender a lidar um com os outros. Nós temos que aprender a viver em família. Ontem, a minha família pagou um café da manhã para mim. A gente saiu e eles falaram, não, é por nossa conta, pai. Eu falei, meu Deus, podia ser todo domingo isso. Aí me levaram para tomar café, a gente foi, tomou café. Mas toda a família tem um estresse, daí eu não tenho. Dá na bênção, irmãos. A gente come, tá todo mundo feliz. Na hora de vir embora, vem um estresse. Porque é família. Porque a família sempre tem um desacordo. E dentro da igreja, às vezes acontecem algumas coisas, e do qual nós temos que policiar o nosso coração, dominar o nosso coração e entender que nós somos uma família de Deus também. Então tem situações que vão ocorrendo, do qual nós precisamos aprender a lidar. Falar, eu preciso aprender a lidar com os meus irmãos. Porque nós somos a família de Deus, nós somos uma família em Cristo Jesus. E precisamos entender que essas ministrações do qual nós estamos recebendo, isso é para edificar a nós, o pessoal, o indivíduo, mas também edificar a nossa casa, edificar a nossa família. Então por isso é importante você participar dos cultos, você ser edificado, você entender o projeto de Deus, a família de Deus, porque Cristo Jesus, ele não vai vir buscar uma pessoa, ele vai vir buscar a tua igreja, ele vai vir buscar a tua igreja, a família de Cristo Jesus. Por isso que ele fala, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, mas também credes em mim. Porque tem uma casa que eu estou preparando e eu vou levar a igreja, eu vou levar vocês comigo, e isso é importante, olha só. Então nós estamos sendo ministrados a respeito da família em Cristo Jesus. Ou seja, vocês estão me recebendo como parte da sua família agora, amém? Ninguém vai aplaudir por isso, porque eu vou fazer parte da sua família. Vocês também é da minha família. Porque tem a família e tem os agregados, né? A gente não gosta de lidar com os agregados. Mas Cristo é bom demais, Deus é bom demais. Atos capítulo 16, o tema da minha palavra é a salvação para a família em meio às circunstâncias. A salvação para toda uma família em meio às circunstâncias. E tudo começa por uma pessoa, amém? E eu vou estar lendo aqui Atos capítulo 16, a partir do verso 27. Atos capítulo 16, a partir do verso 27. Ele diz assim, todos acharam? Amém? Vai ser lançado aqui também, está na NVI também, tá bom? A partir do verso 27, a palavra de Deus diz assim, ó, o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Verso 34. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Podemos aplaudir a Jesus por essa sua palavra. Amém. A palavra de Deus em si, ela é suficiente para a salvação, para a transformação de vidas. Amém? Esses versículos, irmãos, refere-se à prisão de Paulo e Silas. O livro de Atos, ele é a escritura do qual apresenta o mover do Espírito Santo através dos apóstolos, através da missão da igreja, amém? Então Paulo e Silas, movidos pelo Espírito Santo, faziam viagens missionárias, e eles chegam em uma cidade do qual eles estão pronunciando a palavra, levando o evangelho. Mais perto? Tá muito alto ou tá bom? O retorno tá alto para mim tá bem alto o retorno. Aí o que acontece? Eles, sendo movidos pelo poder do Espírito Santo, eles começam a pregoar, ou seja, levando as boas novas. É interessante que Paulo e Silas são presos. Mas por que eles são presos? Porque Paulo e Silas, quando a escritura diz aqui em Atos capítulo 16, que quando eles estavam pregoando, quando eles estavam levando a mensagem, tinha uma jovem, tinha uma mulher que tinha um espírito de adivinhação.
E com isso ela ganhava muito lucro, os seus chefes, os seus senhores, ela era uma escrava, e do qual os seus senhores ganhavam muito dinheiro por causa das adivinhações dela. E toda vez que Paulo e Silas, eles iam pregar, eles iam trabalhar, eles iam levar a palavra do Senhor, essa mulher vinha atrás e dizia: esses homens são servos de Deus, eles estão apresentando o reino de Deus, trazendo o reino de Deus. E a Bíblia fala que são vários dias essa mulher fazendo isso. Chega um dia que Paulo, indignado, Paulo olha para trás e repreende esse espírito e fala: em nome de Jesus Cristo eu te repreendo, espírito imundo de adivinhação, sai dessa mulher. E instantaneamente essa mulher é liberta, fala: liberta. Ela foi liberta desse espírito. Mas só que nesse contexto aqui, a Bíblia fala que os seus senhores, eles ficam indignados com isso, porque eles falaram: perdemos a nossa renda, quebrou a empresa, quebrou a firma, a casa caiu. E agora como que vai ser? E eles, indignados com isso, eles pegam Paulo e Silas, levam à praça, apresentam às autoridades. As autoridades falam para eles: tirem a roupa deles, batam neles, e eles apanham e são levados à prisão. E eles são presos, olha só, por causa de uma libertação. Então Paulo e Silas são carregados e são presos. E eles ficam presos. E sabe o que é interessante? Que dentro da prisão a Bíblia narra que eles começam a orar, a cantar louvores a Deus. E diz que chega um certo momento, as cadeias caem. Vocês conhecem esse texto? Vocês lembram dessa história? Caem essas cadeias. Mas o cerne aqui, irmãos, é para que nós possamos entender que há salvação de Deus em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, em meio às lutas. Mesmo Paulo e Silas sendo presos, eles são ali ainda, mesmo em meio à cadeia, eles ainda são um instrumento de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus, para levar a salvação, para levar cura, para levar libertação. E eles mesmos sendo encarcerados, eles estarem algemados, os seus pés amarrados com algemas, com correntes, eles louvam a Deus, eles louvam a Deus. E as cadeias caem. E entra aí a história desse homem, desse carcereiro, do qual eu quero compartilhar com vocês. Que um homem, que uma pessoa, ele ao se transformar, ele pode transformar toda a sua casa. É aquilo que nós estávamos lendo aqui agora. Uma pessoa se transformou e houve salvação em toda a sua família, em toda a sua casa. Olha que interessante isso, mesmo em meio às cadeias, mesmo em meio a toda a situação. Olha o que eu quero que vocês entendam. Esse versículo se refere à prisão de Paulo, da adivinhação. São açoitados, eles recebem um falso testemunho: olha, esses homens estão trazendo para nós judeus aqui, são judeus, e esses homens estão trazendo para nós romanos essa perturbação na nossa cidade, eles têm que sair daqui, eles têm que ser presos, por isso que eles são açoitados e eles são presos, né? Dizem que a Bíblia fala que eles tiram a roupa deles, eles apanham nus, e apanham muitos, tem muitas feridas no corpo deles, e eles são presos. Então, porque houve uma revolta dessas pessoas, desses homens que ganhavam dinheiro com a adivinhação. Muita gente não se importa com a libertação das pessoas, se importa com sua vida financeira mais do que uma libertação de alguém. Muitas pessoas pensam em seus carros, suas casas, seus lucros, e não se alegram com a libertação de alguém, de uma vida que pode ser transformada. Porque às vezes nós nos deparamos com um viciado que, quando ele se transforma, meu Deus, isso tem que alegrar o nosso coração. Cara, esse cara foi livre, eu vi esse cara mendigando, eu vi esse cara aí noiado, eu vi esse cara aí sujo na rua. Olha, hoje ele está trabalhando, mudou, Jesus Cristo mudou a vida dele. E tem gente que não consegue se alegrar com isso. Fala: misericórdia. Misericórdia. Então esses homens ali, eles estavam importando mais com os seus lucros, mais com o dinheiro deles, com os bens deles. Falou: acabou a empresa, acabou a nossa firma. Olha só, nós precisamos acordar, irmãos, e entender que vale mais importância para Deus um ser que é salvo do que dinheiro, casa, ouro, do que bens. Então começa com essa mulher. Olha que interessante isso, o mover do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está com vocês, vocês são movidos pelo Espírito Santo de Deus, vocês podem expulsar demônios, vocês têm a autoridade de Jesus para fazer isso, levar a libertação aos cativos. Aos cativos. Mas o cerne aqui não é a mulher, amém? Não é a mulher, mas sim o carcereiro, que eu quero compartilhar com vocês. Que quando eu estava deparando com esse texto, eu falei: cara, que extraordinário isso daqui. Que extraordinário esse texto, esses versículos. Como a salvação, ela é regeneradora. Irmãos, não era para eu estar aqui. Não era, eu estou aqui pela graça, pela misericórdia de Deus. Já era para mim estar morto há muito tempo. Há muito tempo, perdido. Eu era um cara perdido. Não era para mim ter constituído família. Hoje eu tenho 3 filhos, eu tenho uma esposa. Vocês entendem? Todos estão no altar, todos servem na igreja, trabalham, servem a Cristo Jesus. E não tem dinheiro que pague isso. Não tem. De todas as coisas que eu tenho, a minha melhor coisa é a minha família. É a família de Deus. É vocês, é estar com vocês, trazendo junto com a minha família. A gente servir, a gente limpar, a gente ajudar os irmãos, ir para o estacionamento. Não importa, porque nós não almejamos status.
nós almejamos o mover do Espírito Santo no nosso meio para que haja cura, libertação, pessoas sejam salvas, famílias sejam transformadas, famílias se acheguem a Deus, sejam consolidadas no Espírito. Isso é importante para nós. Então nós precisamos aprender a lidar com os irmãos. Por isso que eu falei, nós precisamos aprender e enxergar o irmão, o valor do irmão, enxergar o valor da família desse irmão, enxergar o poder do Espírito Santo através da vida desse irmão, que ele pode levar a salvação para a sua casa. Então é isso que é interessante. Mas o que nós vemos aqui é algo muito importante para nós como igreja, de que mesmo em meio a circunstâncias adversas, a palavra de Deus é viva e eficaz ao ponto de trazer salvação para uma família inteira. Paulo e Silas são homens usados pelo Espírito Santo para levarem as boas novas, ou seja, o evangelho de Cristo Jesus. Vemos também o desespero do carcereiro, que em meio à pressão da sua situação ali, porque ele era responsável pelo cárcere, e quando as cadeias caem, ele fica tão desesperado, ao ponto de ele falar assim: todos que estavam presos aqui, não era só Paulo e Silas que estavam presos, tinha outros, todos que estavam presos aqui fugiram, foram embora. E aí ele ficou com medo da condenação, ele se encontra em meio a uma opressão, do qual ele desembanha a sua espada, ao ponto de querer se matar. Não é isso que nós lemos aqui? É o ponto dele chegar e tirar a sua própria vida, ao ponto de desembanhar a arma para se matar. E quando nós olhamos para o nosso bairro, olhamos para os nossos vizinhos, o ciclo de amizade e coletividade que nós temos, quantas pessoas nós nos deparamos que estão em opressão, que estão desistidas das suas vidas? Quantas pessoas estão desanimadas? Quantas pessoas estão debaixo de jugo de opressão, tanto opressão espiritual quanto as opressões da vida, as dificuldades da vida? Quantas pessoas estão assim? O menino que estava fazendo a abertura do culto passou por isso, ao ponto de querer tirar a própria vida, há 17 anos atrás. E hoje está aqui ministrando, está fazendo abertura, prega a palavra. Ontem foi numa igreja, estava ministrando a oferta em outro lugar. Olha só para você ver, o mover do Espírito Santo de Deus, ele é transformador, ele transforma vidas. E nós nos deparamos ainda com pessoas que se encontram assim, que querem tirar a sua própria vida, não tem valor, não conseguem enxergar o valor da sua vida. Quantas pessoas nós nos deparamos assim? E talvez você está passando por uma opressão, uma pressão psicológica, uma opressão espiritual, do qual você também está desistindo do seu familiar. Eu passei uma luta esse tempo aqui, que eu estava desistindo do meu filho. Eu estava muito triste com ele. Está sentado ali, ó. Está mudando, cada vez melhor. Sabe? Porque é uma luta. A família é uma luta para você conservar a família. É uma batalha espiritual. As batalhas emocionais. Porque cada um tem uma opinião, sim ou não? Cada um tem um jeito, cada um tem um modo de viver. Mas eu louvo a Deus pela igreja, que eu tive apoio, eu tive pessoas que ficaram comigo, que me acolheram, que acolheram ele, que conversaram com ele também, me ajudaram a resgatar o meu filho, porque eu estava desistindo. Minha família toda estava sofrendo, as irmãs, todo mundo estava sofrendo, a mãe, por causa das circunstâncias da vida, irmãos. Nós somos seres humanos e temos emoções, e nós precisamos aprender a lidar com essas nossas emoções. E a gente tem que olhar para Cristo Jesus, aquele que é o Redentor da nossa alma e da nossa vida. Se apegar a Ele, ser firme a Ele, continuar no Evangelho, mesmo em meio às lutas, porque Paulo e Silas estavam passando por lutas ou não estavam? Eles foram presos. Mas a Bíblia narra que em meio às suas cadeias eles louvavam a Deus. Se fosse hoje, eu acredito que o louvor que eles estavam cantando: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Olha só, seria esse louvor hoje que eles talvez estariam cantando. Nós não sabemos quais são os louvores que eles estavam cantando em meio às suas prisões. Mas só que eles acreditaram, eles não desistiram deles mesmos, e falando assim: nós vamos louvar ao Senhor até que nós morramos por Ele, porque nós estamos entregando a nossa vida por Ele. Olha só, e quando vem esse louvor, quando eles cantam louvores, as cadeias caem, o homem vai se matar, Paulo grita: ei, não faça isso. Estamos todos aqui ainda, ninguém foi embora, ninguém fugiu, estamos todos aqui. Paulo, mesmo em meio à cadeia, mesmo em meio à prisão, continuou pregando o Evangelho. Ele traz a salvação de Cristo Jesus para um homem que estava desistido da sua vida. Por isso nós temos que olhar para nós, irmãos. Nós podemos ser um canal de bênção para vidas, para famílias, através do Espírito Santo de Deus, sermos usados pelo Espírito Santo de Deus para salvar vidas. Porque se é outro falava que ele vai se matar, o problema é dele, eu estou livre mesmo, vamos embora. Mas Paulo sabia onde ele estava, ele sabia quem ele era, ele sabia o processo que ele passou,
era um perseguidor da igreja, ele matou pessoas, e ele viu em Jesus Cristo a redenção, o perdão, a graça de Deus, ele conheceu o evangelho genuíno. Então da morte ele começou a trazer vida. Em meio às nossas situações, às nossas circunstâncias, nós temos que olhar para a nossa família e não desistir dela, persistir, orar, buscar a Deus, entender de onde nós estávamos, quem nós éramos, onde eu estava. Eu olho para minhas filhas, uma está com 22, a outra está com 20 anos agora. Hoje, onde elas poderiam estar? Se eu continuasse na mesma vida que eu tinha, nem casado eu estava. Se eu tivesse sobrevivido, nem casado eu estava. Minhas filhas estariam aonde? Nem o meu filho eu teria, porque ele veio depois que nós nos convertemos. Após nós nos convertermos, fomos casar. No casamento nós descobrimos que ela estava grávida do terceiro. E o desespero. 2 já estava difícil para criar, imagina o terceiro. Ô luta, né, Tamires? Ô bênção. Mais um leite. Sem nada, sem trabalho, sem, assim, sabe? Sem estrutura nenhuma. Mas nós fomos alcançados pela graça de Deus. E Deus até aqui nos sustentou. Até aqui Deus nos ajudou. Até aqui Deus tem nos sustentado. E nós somos falhos como família. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, irmãos. Eu não sou perfeito, nós somos falhos. E nós precisamos aprender a lidar com essas falhas. E entender que o Espírito Santo de Deus nos conduz, nos leva. Deus tem uma grande obra através da sua vida, irmão. Você é um canal de bênção para famílias. Assim como Paulo foi. Olha que interessante isso. Sabe? O interessante é que o carcereiro, após ouvir a voz de Paulo, ele pede uma coisa. O que ele pede? Luz. Fala luz. O carcereiro pede luz. O carcereiro estava desesperado, ele estava na escuridão, não via nada. Em meio à escuridão, ele tentou tirar sua vida. Mas a luz, ela aponta para um acesso, para uma saída. Quando ele teve a luz, ele teve acesso a Paulo. E a Bíblia narra que ele tira Paulo e Silas da prisão, leva eles para fora. E ele faz uma pergunta para eles. Porque o escuro, ele oferece medo. A luz oferece uma saída. Talvez você conhece alguém que está tão desesperada, que está desistindo da sua vida. Tem um jovem que eu estou tentando trazer ele para a igreja, irmãos. Foi internado, já 2 vezes, passou mal. Saiu, voltou de novo para as drogas. E eu estou marcando território em cima dele, tentando trazer ele para Cristo. Teve um evento dos jovens, eu falei para ele, vamos lá comigo lá. Eu te levo, eu te trago para casa, cara. Ele é adulto, ele não é criança, não é jovem, mas é um jovem adulto. Entregue nas drogas. E eu fico olhando para ele, eu não sei porque eu olho, eu falo assim, Deus, o Senhor tem uma obra grande para a vida desse menino. Olha a situação dele. Fico orando por ele, converso com ele. Sento lá, quando eu tenho uma oportunidade, eu troco uma ideia com ele, sabe? Falo, cara, não joga sua vida fora não, cara. Olha o desespero da sua avó aí, cara. Muitas pessoas estão nas trevas, aos escuros, sem luz. A Bíblia fala lá no Salmo o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus. Se nós temos a luz para os nossos caminhos, seremos as lamparinas para o caminho de outros. De mostrar que Deus traz salvação, trouxe salvação para mim e eu não sou melhor do que Ele. Eu sempre falo isso para os irmãos, para as pessoas que eu converso. Eu falo, cara, eu não sou melhor do que você. Em hipótese alguma. Eu posso estar numa condição melhor que você hoje, mas como pessoa ser melhor que você, eu nem merecia de estar aqui, cara. Eu nem merecia. Mas pela graça eu fui salvo. Pelo perdão de Jesus eu fui salvo, cara. Eu quero te apresentar isso. Olha só, irmão, é simples. É simples pregar o Evangelho. Prega o Evangelho com a tua vida. A Bíblia fala que nós somos as cartas vivas do Evangelho. As pessoas nos leem. E quando as pessoas nos leem, elas têm acesso a Cristo Jesus. E Paulo trouxe essa luz para esse carcereiro em meio à sua opressão. Que ele falou, cara, já era, eu vou ter que me matar. Porque o que eles vão fazer, os romanos vão fazer, as autoridades vão fazer comigo. Todos saíram, todos fugiram, já era. Desembanha a espada e Paulo fala, não faça isso. Paulo mostra graça em cima do carcereiro, aquele que o prendeu, aquele que o acorrentou. Tem pessoas que Deus está esperando que nós ganhamos, aquelas que ainda nos feriram, até aquelas que nos machucaram. Você sabia disso? Pessoas que nos ofenderam, Deus está esperando a manifestação dos filhos. Ou seja, Deus não, né? A Bíblia diz que a criação geme
pela manifestação dos filhos de Deus, e até aquele que nos prejudicaram, que nos causaram dano. Tem uma mãe que encontrei ela essa semana, eu falei, meu Deus, me deve, irmãos, não pagou, e eu tô assim agora, eu falo, cara, o dinheiro não é meu Senhor, de verdade, eu falo, dinheiro não é meu Senhor, não pagou, tá bom, me procurou essa semana, tio, você pode me levar minha filha de volta para a escola? Oh, meu Deus do céu, a minha filha fica apaixonada por isso. Aí ela falou, pai, você vai levar? Eu falo, vou fazer o quê, pai? Eu vou me programar, eu vou tentar alinhar a rota, eu vou ver se der certo, eu vou levar. Eu vou fazer o quê? E trouxe ela para a igreja, já ministrei, fui visitar, a gente foi, né, pastor? Visitar o marido dela, estava internado, que a gente levou porque ele estava nas drogas, a gente foi lá visitar, levou comida, a gente foi levar acesso, sabe? Demos acesso a eles, viraram as costas para nós. Aí hoje ela me procura. Aí eu vi uma oportunidade de levar a filha dela para a escola, para trazer ela para a igreja. Vocês estão entendendo? Pastor, o que você está falando? Olha só, se eu te falar, eu estou com uma palavra no meu coração desde setembro, desde o mês 9, quando a pastora Dani ministrou, lá na base ainda no Eldorado, falando de Mefibosete. Mas quando a gente pega a escritura ali, eu não quero sair daqui, eu quero falar de perdão, de arrependimento, que eu vou entrar aqui, para que nós possamos entender, de transformação, de crer em Jesus Cristo. E que nós, quando somos transformados, nós podemos transformar outras vidas. E o interessante é que no texto lá de Samuel, a Bíblia fala que quando Saul e Jonatas, eles estão na guerra, eles morrem. E aí vem a notícia para a cidade, fica um desespero na cidade, todos começam a fugir. Mefibosete está no colo da babá, fala babá, ou seja, de uma cuidadora. A Bíblia fala que no desespero a babá pega Mefibosete e sai correndo para salvar ele. Fala, ela não tinha interesse ou intenção de matar ou derrubar ou ferir Mefibosete, mas a Bíblia fala que ela tropeçou, fala tropeçou. Quando ela tropeçou, Mefibosete caiu do seu colo e ele ficou manco das pernas, ficou aleijado. Esse trecho me chamou a atenção para algo. Quantas pessoas tropeçaram e quem ficou ferido foi nós? Somos nós, é ou não é? Quantas pessoas tropeçam conosco e quem sai ferido é nós? A pessoa continua a sua vida, porque a Bíblia não narra mais da babá, mas fala que Mefibosete vai para Lodebar, um lugar árido, um lugar que não tem produção. Ele deixou de produzir, ele se esqueceu que ele era filho do rei, neto de Saul. Olha só para você ver, nós como igreja precisamos amadurecer ao ponto de entender que o tropeço das pessoas não pode nos paralisar, não pode causar deficiência em nós. Olha só, irmãos, eu estou estudando isso aqui para me ministrar na igreja há um tempo, desde setembro. E eu falo, Senhor, me ajuda a entender para edificar a tua igreja. E nesse versículo Deus começou a falar comigo, porque nós como líderes ficamos feridos enquanto os outros tropeçam. Você entende, pastor? Você fica ferido quando seu filho tropeça, seu marido tropeça, sua mulher tropeça e você fica ferido. E aí você quer sair da igreja, você quer abandonar o evangelho, você volta as costas para Jesus. Sim ou não? Por causa da ferida. Olha só o quanto isso é profundo. Paulo, por causa das suas feridas, ele poderia ter virado as costas para o carcereiro, sim ou não? Paulo tinha apanhado, eles tinham ficado nus, Paulo e Silas apanharam muito, tinha muitas feridas. Mesmo em meio às suas feridas, ele ainda apresentou o evangelho ao carcereiro. Olha só, irmãos, Deus quer usar as suas feridas para curar outros. Deus quer usar as suas feridas para curar outros, irmãos, e curar até aqueles que tropeçaram e que te machucaram, que te feriram. Mas nós como igreja, se nós amadurecermos, nós vamos aprender a liberar perdão, a viver o perdão de Deus, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos perdoou. E quando nós entendemos esse amor, essa conexão de perdão, a gente olha para falhas do outro, olha, é o seguinte, vamos mandar mais uma milha, eu te perdoo. Libera perdão, irmãos. Talvez tem pessoas que nem está mais no seu ciclo de amizade. Libera no mundo espiritual. Se você tiver condição de ligar, liga para ela, pede perdão, libera perdão e viva a sua vida. Sabe por quê? Porque aquele que fica ferido vai para Lodebar, para os lugares áridos, e fica deficiente, e se esquece que é filho do rei e não se assenta mais à mesa. Mas houve um dia que o rei Davi se lembrou dele, mandou buscar ele, pôs ele na mesa e falou assim, olha, todos os dias você comerá da minha mesa. Isso reflete a Jesus Cristo para nós que estamos deficientes no mundo. E Jesus está falando assim, olha, eu estou te trazendo para o evangelho, você aceitou, eu estou te trazendo para a mesa, para que você coma na minha mesa todos os dias até o fim da sua vida aqui na terra. Pois haverá uma grande boda do Cordeiro no mundo celestial, do qual toda a igreja estará sentada, ceando com ele, amém? Podemos aplaudir a Jesus, amém? É isso que nós precisamos entender. Paulo, em meio às suas prisões, ele falou, não faça isso, não se mate. Nós somos vingativos demais, irmãos. Nós somos ruins. Nós como ser humano, nós é ruim. Se é eu falo, rapaz,
vou pegar até a tocha aqui para ficar mais claro aqui para você achar o rim aí para você furar. Nós somos ruins demais, irmãos. Por isso nós não devemos ser vingativos, ficar com mágoa no coração por causa do tropeço dos outros. A gente continuar, a gente persistir, a gente amar a Deus, continuar amando a Deus. E se a pessoa voltar, perdoe, libera perdão, ama, traga de volta. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Porque todas as vezes que nós erramos, o que nós fazemos? Senhor, me perdoa, é ou não é? A gente vai para Deus e a gente pede perdão. Paulo fez isso, ele olhou, ele entendeu o perdão que ele recebeu no caminho de Damasco. Que ali, quando a luz apareceu e Jesus apareceu para ele, Jesus podia ter eliminado ele. E Jesus fala o que para ele? Ei, Paulo, por que você me persegue? Não é interessante isso? Paulo ficou perdido nessa conversa. Paulo estava perseguindo a igreja, os cristãos. Ele falou, não, mano, eu não estou perseguindo o Senhor. Quando nós perseguimos a igreja, ou quando nós deixamos de perdoar a igreja, nós estamos perseguindo a Jesus, ou estamos deixando de exercer o perdão de Jesus. Olha como é profundo, irmãos, as palavras, as ministrações, os textos bíblicos. E nós precisamos pedir a Deus sempre revelação para as leituras. Entender isso, e Paulo entendeu esse perdão. Por isso que ele falou, não faça isso, não tire a sua vida. A sua vida é importante, carcereiro. Espera um instantinho que nós vamos conversar. Não faça isso. Olha que interessante. Após Paulo trazer a luz da palavra para o carcereiro faz uma pergunta: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Olha que interessante isso. O que eu preciso fazer para ser salvo? É uma pergunta que cabe a nós. Quantas pessoas estão perdidas, confusas? Elas não sabem o que precisam ir. Por isso que elas buscam tantas coisas, porque elas não sabem. E nós precisamos falar assim: só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus cura, só Jesus transforma. Porque essa foi a pergunta do carcereiro para Paulo e para Silas, trazendo eles para fora. Senhores, o que eu preciso para ser salvo? É interessante que ele traz para a primeira pessoa, para ele, o que eu preciso fazer para eu ser salvo. Em nenhum momento tem a conotação da sua família ainda. Nós precisamos entender que nós primeiro precisamos ser salvos. E a salvação, ela é uma ação completa de Deus. Então ser salvo para a eternidade é uma coisa, mas nós precisamos ser salvos em muitas outras áreas ainda na nossa vida, que ainda está escondido, que nós precisamos ser libertos. É o indivíduo, o carcereiro, ele se encontrou, ele se identificou, ele falou: eu preciso ser salvo. Tem um grande poder, porque não é possível isso tudo que aconteceu aqui. O que está acontecendo aqui? Que Deus é esse? O que eu preciso? Eu preciso dessa salvação que vocês têm, porque mesmo vocês estando presos, vocês estavam clamando a Ele. Que Deus é esse? Eu preciso conhecer esse Jesus. Quantas pessoas estão sedentas pela salvação, irmãos? E nós precisamos apresentar a Jesus para essas pessoas, como Paulo e Silas. Ei, vizinho que está querendo se matar, vizinho que está querendo se divorciar, vizinho que está querendo, sabe, está fazendo coisa errada, está nas drogas, mulher que está querendo ir embora, e você fala: ei, calma, que há uma salvação ainda para o seu casamento, há uma salvação para o seu filho, há um caminho ainda, há alguém ainda muito poderoso que pode mudar a sua história, pode mudar a sua família, pode mudar o seu destino. E a pessoa chega ao ponto tão desesperada, ela fala: mas o que eu faço para ter essa salvação? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha a palavra que Paulo fala. Paulo não fala: acredita em mim. Não, creia em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí Paulo já apresenta o evangelho para a família. Por isso nós como igreja estamos aqui para o indivíduo, para você, hoje você querer essa salvação, querer essa transformação, para o ponto dessa salvação do indivíduo chegar à sua casa, chegar à sua família. Isso é extraordinário, irmãos. Isso é extraordinário. Pastor, então vamos para a aplicação. Primeiro, o que eu preciso para ser salvo? Verso 31, coloca para mim aí, Gui, por favor, verso 31. Foi? Atos 16, verso 31. Ou abre aqui. Foi? Eles responderam, olha, após o carcereiro fazer a pergunta no verso 30, ele responde. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e o da sua casa. A primeira coisa, a primeira aplicação que nós temos que aprendemos aqui é, colocar em prática ou aplicar é, crer em Jesus. Se você não crer em Jesus, não há salvação, irmãos. Dizem que tem muitos caminhos para a salvação, é mentira. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, disse Jesus, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a luz, Jesus é que transforma. É Jesus quem liberta, é Jesus quem perdoa. É Jesus quem sara das nossas emoções, das nossas frustrações. É só Jesus. Então Paulo apresenta a palavra para ele.
creia no Senhor Jesus e será salvo você, mas também a sua casa será salva. Olha, então saiu aqui, já começa a caminhada do indivíduo, da primeira pessoa, que é o carcereiro, e Paulo já começa a apresentar o caminho, fala, e a sua casa também será salva. Por causa da sua salvação, a sua família pode ser transformada. A Bíblia fala que quando Lázaro foi ressuscitado, quando ele ressuscitou, todos os judeus, todas as pessoas de Jerusalém iam a Betânia, a cidade de Betânia, para ver Lázaro e ver a Jesus. Ver Lázaro que foi ressurreto, que ressuscitou, e ver a Jesus, aquele que ressuscitou. Não é extraordinário isso? O testemunho da salvação, da transformação de Lázaro, as pessoas se achegaram a Jesus também. O gadareno, Decápolis, Jesus passa por Decápolis, tem um homem que está manifesto, com milhares de demônios. Esse homem é liberto, um homem que vivia sujo, vivia nos sepulcros, vivia no cemitério, um homem que perturbava a cidade inteira de Decápolis, todos tinham medo dele. Jesus passa e Jesus traz a salvação para ele, para o indivíduo, libertação, expulsa os demônios. Esse gadareno, ele fala, o que? Deixa eu ir contigo, Jesus. Jesus fala, não, você vai ficar na cidade. A Bíblia fala que quando Jesus viaja, continua a sua viagem, Jesus volta para Decápolis. E quando Jesus volta para Decápolis, a cidade inteira estava aguardando a Jesus por causa do testemunho do gadareno. Olha que extraordinário. O seu testemunho pode transformar sua vizinhança, sua família, sua casa. Olha, irmãos, que extraordinário isso. Você é o testemunho de Jesus. Você é a carta viva do Evangelho. A sua mudança, a sua ressurreição em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação para ele. Olha, irmãos, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se foram. 2 Coríntios 5,17, irmãos. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando nós aceitamos a Jesus, nos tornamos uma nova criatura. Gadareno se transformou em uma nova criatura. Saiu do sepulcro para a vida e o evangelismo para a cidade inteira. 10 cidades, tá? A mulher do poço, a mulher samaritana, trouxe a cidade por causa da transformação, após Jesus ter passado pela vida dela. Olha que extraordinário. Jesus não pode ser só uma passagem na nossa vida. Ele tem que ter uma marca, nós temos que ter a marca do Evangelho, irmãos. E falar assim, cara, eu estava quase morrendo igual você, mas eu conheci Jesus, cara. Jesus me salvou e Ele pode salvar a sua vida também. Pode salvar o seu casamento, porque meu casamento estava perdido. Minha sogra orou por nós durante 9 anos. 9 anos para mim se converter. Minha esposa várias vezes pegou as coisas e foi embora de casa, eu nem sabia. Minha sogra falava, eu estou orando por ele, ele vai se converter, volta. Aguarde do Senhor. Está aqui, minha esposa está aí, minha família está aí. Os irmãos mais antigos conhecem. E hoje nós procuramos ser uns agentes do Senhor, transformador de vidas, de casamentos, de famílias, irmãos. Mesmo em meio às nossas dificuldades, às nossas falhas. Então é isso que nós precisamos entender, é crer. A primeira coisa, a aplicação, é crer no Senhor Jesus. E será salvo você e a sua casa. Você começa pelo indivíduo, mas a sua casa pode ser alcançada por causa de você. A chamada para crer para crer no Senhor Jesus destaca a necessidade de uma fé. Comece a chorar, irmão. Aí eu já não enxergo. Aí começa a chorar e que não enxergo mesmo. A chamada para crer no Senhor Jesus destaca a necessidade de uma fé pessoal e ativa em Cristo, que é o único mediador entre Deus e a humanidade e os homens. A promessa de que não apenas o indivíduo, mas também a sua família será salva. Obrigado, Ari. Será salva. Está garantida a carona já, né? É o único mediador entre Deus e os homens. A promessa é que não apenas o indivíduo, mas também a sua família será salva. Sugere que a fé pode ter uma influência significativa e potencialmente salvadora sobre aqueles que estão próximos ao crente, que estão próximos a você. A sua fé em Deus, a sua crença em Jesus Cristo, ela é tão potencializada em Jesus Cristo que pode levar a salvação a outras pessoas, do seu condomínio, do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, do seu curso, aonde você estiver, irmãos. Se você carregar as marcas de Jesus, entender o amor de Deus, entender onde você estava, o perdão de Jesus, crer em Jesus, você vai ser um agente transformador de famílias, de vidas. A segunda aplicação é ouvir a palavra. O verso 32, Gui, por favor. O verso 32 é ouvir, aplicar a palavra é ouvir a palavra. O verso 32 ele diz, em seguida, pregaram a palavra de Deus. Eles pregaram a palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos pregar a palavra, ministrar a palavra. Não estou falando de conhecimento teológico, eu estou falando de palavra, porque é ela que é a espada de 2 gumes, que separa alma e espírito.
É ela. Não é conhecimento humano. Não estou falando para você não estudar. Mas eu estou dizendo que a palavra tem que ser pregada. Eles precisam ouvir. Paulo e Silas pregaram a palavra a ele. Provavelmente sentaram e ele pregou Jesus Cristo, crendo no Senhor Jesus. E aí agora, ó, é isso aqui, ó, o que ele fez. Talvez deram um testemunho da vida deles. Silas, um eloquente, um conhecedor de tudo. Mas só que aí vem e fala assim, não, peraí, o meu conhecimento é tão pouco para o Evangelho de Cristo Jesus. É tão pouco o meu conhecimento para tudo aquilo que Jesus é. Paulo também tinha muito conhecimento. Mas Paulo diz que considerou isso tudo como esterco, por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Olha isso. E eles pregaram a palavra ao carcereiro. Olha que Romanos 10, 17 ele diz. Tá na, você pode pôr na NTLH, Gui, por favor, esse versículo, Romanos capítulo 10, verso 17. Na NVI ela vai dizer assim, ó, consequentemente a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas eu achei tão interessante quando eu estava lendo, que eu vou lendo versões bíblicas. E na NTLH, aqui ó, NTLH ela diz assim, ó, na nova linguagem de hoje, né? Ela fala assim, ó, portanto a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de quem? De Cristo. Eu achei extraordinário essa versão bíblica. Portanto a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo, é pregar a Cristo. Você dá o seu testemunho, mas é pregar a Cristo, é Cristo quem muda, é Cristo quem transforma. Ele ouviu a pregação. Eles apresentaram a Jesus Cristo para esse carcereiro. Pregaram a Cristo para ele. Essa passagem enfatiza o papel da comunicação do Evangelho como algo que transcende um simples discurso. Não é discurso. É transcendente, irmão. Transcende. Tem muito mais valor a mensagem de Cristo do que a minha mensagem. O meu conhecimento, o meu entendimento. Então transcende, deixa de ser somente uma comunicação, mas é uma palavra de poder, de salvação. Quando você prega a Cristo, há poder. Há poder, irmão. Cristo, o Espírito Santo é quem transforma vidas. É Ele. O uso da palavra de Deus, ou seja, de pregar o Evangelho, de falar a respeito de Cristo, o uso da palavra sugere que a mensagem é divina e possui autoridade. E quando essa palavra é recebida, tem poder para mudar vidas, tem poder de mudar vidas. Cadê a Gisele? A Gisele está aqui não? Tá aí? Chama a Gi aqui para mim, Niel. Eu vou mostrar algo prático para vocês. Aqui. Fica aqui, Gi. Eu vou mostrar algo prático para vocês aqui, para a igreja hoje. Minha sobrinha, Gisele, chegou no Evangelho antes de mim. Ela. Apesar que a Rose tinha se convertido, a minha irmã, mais nova, a caçula, tinha se convertido aos 14 anos pela Assembleia, depois se afastou. Minha mãe foi para a igreja um tempo, ficou, mas não se firmou tão como era. Mas a Gisele teve um dia que foi para um encontro com Deus. Conheceu, estava lá querendo casar, conheceu uma família, e a família apresentou o pastor José, o pastor Paulo, foi ou não foi? Por intermédio da irmã Fátima e o Jansen. Aí eu não te conheço não, né? Ela foi para o encontro com Deus. Passou pelo retiro, 3 dias. Se converteu. Passou um período, chamou quem? Vem, Murilo. Vem, Heloísa. Vem, Jéssica, aqui. Só falta a Gabi aqui. Cadê? A Heloísa está passando mal, né? Tem a minha filha que estava tocando aqui. Tem a minha outra filha que fica aqui fazendo libras de um jeito diferente, né? Meu Deus. Fica aqui do lado do Murilo. Vai indo mais para lá, gente. Ela chegou, trouxe o Evangelho para nós, levou a gente para Cristo, para o encontro. Eu e minha esposa. A Elô tinha 6 anos, a Gabi tinha 3. O Murilo não tinha nascido ainda. Foi quando nós casamos, aí descobriu que, porque nós morávamos juntos, nós nem éramos casados. Aí o pastor apertou, falou, ó, eu preciso de obreiro. Eu falei, Jó, eu quero sair da rua, eu quero sair do mundo. Ele falou, mas eu preciso que você case. E no meu entendimento morando com fé, casado é. É ou não é que é dito isso aí? Morando com fé, casado é. Eu falei para ela, ó, a gente vai precisar casar. 2 meses de conversão nos casamos, 3 meses. Aí a gente entendeu, fui e casamos. Aí veio eu, minha esposa, minhas 2 filhas. Opa, já são 4. Ela, começou por ela. Ganhou a gente. Nasceu meu filho. Vem, Daniel. Do Daniel, que está aqui ministrando hoje, que é o líder dos jovens, juntamente com a sua esposa, que está interpretando a Libras e está causando ciúmes em algumas pessoas, que está aqui interpretando as Libras para mim hoje. É a esposa dele, tem um filhinho dele. Veio ela, veio a gente na cozinha da minha mãe, porque a minha casa era um cômodo pequeno, chovia mais dentro do que fora. Nós não tínhamos espaço. A porta não tinha fechadura, não tinha a dobradiça.
A cama era apoiada por tijolo. É sério. Aqui não tem essas fotos, né, pastor? O senhor não tem essas fotos, a pastora Dona. Podia resgatar essas fotos e mandar para mim se expor aqui para os irmãos. Ganhamos o Daniel na cozinha da minha mãe e do meu pai. Na cozinha deles fazendo a célula. Porque ele estava desesperado, tanto o pessoal, e desesperado pelo pai, porque o pai ia ser amputado. E na célula nós oramos pelo pai dele, pela cura do pai dele. Ele não vai ser amputado. Nem fui no hospital. Falei, se você vai no hospital, vou. Tá o olhinho aqui, leve, você vai ungir seu pai não vai ser amputado. Nós estamos declarando agora. Não é mérito meu, pela misericórdia de Deus, amém? Mas nós éramos 4 na célula. Era só nós. E declaramos sobre a vida dele. Ele foi lá, ungiu o pai dele não foi amputado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Para você ver o poder de Deus, de salvação, transformação, cura. Do Daniel veio a Laís e está a sogra ali atrás. Tem a sogra. A senhora pode vir aqui, irmã Luísa? Vem cá, irmã Luísa. A sogra. Meu Deus, puxa saco demais do genro. Olha só. O carcereiro. O carcereiro que prendia, que na verdade estava aprisionado. Foi liberto por Jesus, foi liberto pela palavra, ao ouvir a palavra. Ela creu, ela ouviu a mensagem de Cristo, recebeu e trouxe para nós. De nós, ganhamos eles, formou família. Tem a minha irmã caçula, que hoje ela congrega em outra igreja em célula. Ela, o esposo e o filho foram ganhos. Olha só para você ver, por causa de um carcereiro, alguém que estava preso. Alguém que prendia, alguém que maltratava. E trouxe a salvação para a família, para uma grande parte da família. Tem outros sobrinhos que se converteram, que aceitaram a Jesus, mas não continuaram. A nossa família é ministrada, nós ministramos a eles. Você entende? Por causa de uma pessoa, podemos aplaudir a Jesus? Olha, isso é a prática da palavra. Na palavra, está um exemplo aqui, ó. É crer no Senhor Jesus, ele ouviu a mensagem. E a Bíblia fala, narra que ele levou Paulo e Silas para a sua casa. Verso 34 mostra o arrependimento, que é a terceiro e último, que para que nós precisamos aplicar, ter uma vida de arrependimento. O verso 33, você pode pôr aí, Gui? Pode pôr, Ana. Verso 33, ele diz assim, 33. Ele diz assim, ó, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Verso 34, passa lá, agora para o 34. Então levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com toda a sua família alegrou-se muito por haver ter crido em Deus. O carcereiro, primeiro ele se arrependeu, ele creu, ele ouviu a mensagem e se arrependeu. Aquele que maltratava, porque a Bíblia não dá ênfase que ele estava lá na hora da prisão de Paulo e Silas, não dá ênfase que ele bateu neles. Mas sabe como que é, né? Às vezes o cara está ali e joga uma pedrinha. Não dá ênfase para isso. Mas o que eu quero trabalhar é que esse cara era um carcereiro da Roma. Ele aprisionava as pessoas. Ele prendia pessoas. Talvez ele maltratava prisioneiros. A Bíblia não diz isso. Não diz que no momento que Paulo e Silas estavam sendo açoitados, ele estava no meio. Mas eu quero trabalhar o arrependimento dele. Mesmo ele prendendo pessoas, ele entendeu que ele estava preso, que ele estava aprisionado e ele precisava de libertação. E quando ele se arrependeu, a salvação chegou toda a sua casa. Porque a Bíblia fala que todos foram para a casa dele, foram para lá. E ele curou, ele começou a lavar as feridas de Paulo e Silas. Depois de toda a família terem ouvido a palavra, ele começa a cuidar de Paulo e Silas. E após ele ter feito isso, com o simbolismo de arrependimento, com o coração arrependido, a Bíblia fala que ali, ó, toda a família se alegrou muito por ter havido crido em Deus. E no versículo 33, se eu não me engano, fala que todos foram batizados após ele ter lavado as feridas. Olha que extraordinário isso. O arrependimento, como é transformador. O arrependimento, irmãos, ele é transformador, ele cura, ele transforma as famílias. A Gisele se arrependeu, ela creu, ouviu e se arrependeu. E trouxe essa mensagem para nós. E nossa família está sendo salva, continuamos trabalhando para salvar toda a nossa família. Uma pessoa, irmãos. Uma pessoa. Olha que extraordinário, assim aconteceu com o carcereiro. Toda a sua casa foi salva. O carcereiro lavou as feridas deles. Isso mostra arrependimento e mudança de comportamento. Ele feria, agora ele cura. O arrependimento é transformador, irmão. Leva isso para o seu coração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei as vossas iniquidades. Nós precisamos ter arrependimento, irmãos. Se arrepender dos nossos erros, das nossas ignorâncias, das nossas falhas.
dos nossos argumentos, dos nossos conceitos, para a salvação das pessoas. O único homem da família hoje, assim sou eu. Toda a minha família assim, não, porque eu tenho sobrinhos adultos, tudo. Daniel aí mesmo, é meu sobrinho também, é adulto, pai de família. E nós moramos no quintal, e toda a confusão que está lá, nós chegamos de Sumaré, numa benção o dia inteiro, recebendo palavra, rapaz, sendo ministrado, cara, extraordinário, sobre família, ministração. Eu chego em casa, meu filho já vê, meu pai chegou, agora meu pai vai vir aí, e uma confusão no quintal, minha irmã brigando com meu sobrinho, uma confusão de família. Quem foi o intermediador? Eu. O tio chegou, não, e eu mandando o pessoal calar a boca, peraí, vamos entender o assunto, vamos entender o que está acontecendo aqui, tudo isso por causa de uma bicicleta. Uma confusão por causa de uma bicicleta. Mas o interessante foi que todos eles estavam esperando eu chegar para resolver o problema. A situação, o mediador da família. O único homem da família dos irmãos que está vivo sou eu, os outros dois já foram, que eram mais velhos do que eu. E eu olho isso como uma autoridade. Eu enxergo isso como uma autoridade. Procuro ser modelo, exemplo para eles. E eles olham para mim como autoridade, assim como o carcereiro, porque toda a família, quando olhou para o carcereiro, eles enxergaram a autoridade dele na casa, na família. Ele se converteu, vamos nos converter também. Vamos mudar também. Olha que extraordinário isso. Você pode ser um carcereiro para transformar vidas. O seu testemunho, a sua vida, a sua postura, a sua conduta. Talvez pessoas nem se convertam, mas elas olhem para você e falam, aí está uma mulher e um homem de Deus. Aí está um homem e uma mulher de Deus, que a gente tem que ter respeito, que a gente tem que conversar direito, que a gente tem que falar direito com eles. Minha família é assim, quando tem qualquer coisa, eu busco o Marcelo. E olha que a minha família é grande, tá? É grande. E aí eu tenho que ficar intermediando as coisas, eu tenho que tentar resolver as coisas. E eu sou calmo, irmãos. Sou melancólico. Sou fleumático. E aí tentar resolver. Mas a ênfase aqui é que você entenda que se você crer, você ouvir a mensagem de Cristo Jesus e se arrepender, você vai ser um agente transformador da sua família, e a salvação vai chegar não somente para você no indivíduo, mas para toda a sua casa, porque essa palavra é uma palavra profética. Essa é uma mensagem profética, não que eu estou proferindo, é uma palavra profética desde o tempo de Cristo, de Paulo, dos apóstolos, que eles lançaram, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Não é o Marcelo que falou, foi o apóstolo Paulo. E essa palavra ela ecoa até hoje. E se você crer no seu coração, se você ouvir a mensagem de Cristo e se arrepender, você e a sua casa será salva. A menção de que ele e todos da sua casa foram batizados sublinha a importância da influência do carcereiro, sugerindo que a sua decisão tinha um impacto coletivo. A importância da decisão do carcereiro levou toda a sua casa a ser batizada. E a conclusão é, pode se colocar de pé por gentileza, porque nós vamos cear. A conclusão é, esses versículos exemplificam o poder do testemunho e da experiência de fé, demonstrando que a bênção da salvação é acessível a todos os que se abrem para ela. É acessível, a transformação, a cura, é acessível para todos que se abrem a mensagem de Cristo. Aqui também revela um cenário de transformação, uma passagem da solidão na prisão para a comunidade e a fé, apontando que mesmo em circunstâncias adversas, a luz da mensagem cristã pode penetrar corações e lares. A mensagem de Cristo Jesus está em você, o Espírito Santo de Deus pode morar em você, se você crer, se você ouvir a mensagem e se arrepender.